Então, boa tarde para aqueles que ainda não cumprimentei hoje pela manhã, sejam todos bem-vindos. É uma grande satisfação estar hoje aqui compartilhando um pouco desse nosso trabalho, mas ao mesmo tempo, eu vou ser muito sincero com vocês, estamos também assim, daqui para frente nós estamos precisando de ajuda. E essa ajuda, justamente o ForCult vem nesse sentido, para ajudar a pensar ainda mais como que nós vamos amarrar essas engrenagens, principalmente quando eu falo da parte da cultura, da parte da extensão, quando eu amarro principalmente com rochas e fósseis, entre outras características muito peculiares do nosso município. Tá? Bom, então eu começo falando, né, sobre os territórios, que é justamente para que vocês possam compreender toda a programação que foi pensada para o ForCult. Como eu disse na minha fala inicial, de uma forma muito breve e rápida, nós queremos que vocês, além de conhecimento e debate, principalmente na área temática, mas que vocês experienciem o território e levem boas memórias, porque nós estamos passando por um processo que nós estamos aprendendo como vamos receber pessoas distintas do território e como vamos despertar essas riquezas e leve, de fato, valores para casa. Tá? E, portanto, conto com vocês para debatermos sobre isso. Eu vou deixar já o microfone aqui de reserva, porque eu já estou sentindo que esse está falhando. Somado a isso, vocês também vão conseguir compreender exatamente os vários momentos, várias casas de religiões que nós estaremos passando, para que nada fique solto, ou seja, é necessário que vocês tenham primeiro esta contextualização, justamente para vocês entenderem toda a nossa programação. E aí, quando eu coloco logo abaixo do meu nome, equipes Proeste, Prefeitura, Sebrae, ABCZ, associações e outros setores, é justamente porque tanto eu, a Paula, o Agisal, qualquer outra equipe da UFTM, daria a mesma palestra. Então, hoje nós temos um nivelamento de entendimento, um nivelamento de linguagem, porque é um processo de debate contínuo ao longo desses últimos 4 anos e, portanto, todos eles conseguirão falar na mesma proporção. Isso é interessante porque, de certa forma, eu estou tendo associações e outros setores também com direito à voz e sendo representados na pessoa de qualquer uma pessoa aqui. Então, por favor, Carol. Bom, e aí, lógico, nós estamos falando de território, nós precisamos entender o que seria esse território. Bom, e aí está, né, o estado de Minas Gerais, basicamente quase o tamanho de um país como a França. O Triângulo Mineiro, né, está bem destacado e é uma forma bem representativa no mapa. Observe que o Triângulo Mineiro tem uma relação muito forte, principalmente com os estados fronteiriços, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, logo abaixo, do que em relação à região leste do estado de Minas Gerais. Tanto se eu esticar a quilometragem de Uberaba a Belo Horizonte, nós chegamos a São Paulo, chegamos a Goiânia, chegamos a Brasília, chegamos a Ribeirão Preto, e, portanto, nós estamos aí em um raio de 500 quilômetros, compreendendo uma faixa de quase 50 milhões de habitantes. Então, a nossa relação com o estado de Minas Gerais, lógico que nós somos mineiros, mas ela é muito mais forte também com os estados fronteiriços. Tá? Então, nós temos, primeiro, esta relação, e aí nós temos um problema muito sério em Uberaba, principalmente em termos de instituição, porque 60% dos nossos alunos, eles vêm de fora, eles não são do nosso território. Isso significa que, eu estava conversando com a Dalva, que a Federal de Lavras também tem o mesmo problema. Quando você tem esse corpo qualificado, ele retorna para o seu local de origem, ao contrário aqui do meu amigo, né, Molina, que o pessoal, não, eu quero ir para Uberlândia, que é uma cidade já, no último censo, de 800 mil habitantes, com um serviço bastante diferenciado, uma cidade, né, muito atraente. Bom, nesse sentido, nós temos, dando um zoom diretamente para o Triângulo Mineiro, ele é composto basicamente por 2 micro-regiões, que é o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba, e ele totaliza 54 municípios. Desses 54 municípios, nós podemos destacar apenas 4 municípios, 5 municípios acima de 100 mil habitantes, e desses outros 54, os demais são todos municípios assim, de 50 mil, e aí a grande parte são municípios de 10, 5, 3, 2, 1.500, né? Então são municípios muito pequenos. E aí quando vem, né, a instituição, ou pensar o Triângulo Mineiro, principalmente com as instituições públicas de ensino, não sei se o Molina conhece essa história, né, mas tive a oportunidade de conhecer, né, dos senadores Gilmar Mendes e do ex-deputado Aelto Freitas, na época, como eles
definiram essa proposta e foi muito interessante. Eles chegaram no Triângulo Mineiro, passaram exatamente, né, uma linha imaginária e falou assim, olha, tudo que é a norte vai ficar agora da UF, tudo que é abaixo vai ser da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E aí os campi da UF vai ser, então, Ituiutaba, Monte Carmela e Patrocínio. E Uberaba vai ser o quê? Ó, Uberaba você vai pegar Iturama, vai pegar Frutal e vai pegar o município de Araxá. Feito e assim por diante. E aí agora, regionalmente, a gente fala Triângulo Norte e Triângulo Sul. Puxando esses dados e a importância, né, a UFO quanto ao FTM, elas são responsáveis principalmente no Triângulo Norte para quase 1.700.000 habitantes de atendimento, principalmente na área da saúde. Você tem lá o e-mail do SENEC? A UFTM compreende todos os municípios do Triângulo Sul, representa um atendimento aí de 1.200.000 habitantes. Bom, aí isso é uma questão muito importante. E logo, subsequente a essa contextualização, eu falo sobre a criação da UFTM pela Lei Federal de 2005. Então, nós somos uma universidade muito recente, quanto universidade, mas ela deriva da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, que já totaliza seus 70 anos e muito consolidada na área da saúde. Bom, o que eu quero dizer com isso é que a criação da UFTM, assim como veio da UF e posteriormente do IFTM, e por ter a proposta do ensino tecnológico, o IFTM então se consolidou e se ramificou em 7 campi ao longo do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que totaliza esses 54 municípios. E o interessante é que todas as propostas dessas instituições, além de promover o ensino de graduação e de pós-graduação, ela vem justamente com a missão de promover o desenvolvimento regional. Então nós estávamos assim bem cientes e consolidados qual foi a proposta de criação da universidade, que é exatamente pensar em áreas que possam promover em todos os sentidos esses territórios. Bom, pensar nisso significa ao mesmo tempo entender que tanto Uberlândia quanto Uberaba, que possuem essas instituições, elas são praticamente os faróis de todas as outras. Então, se Uberaba ou Uberlândia não conseguem avançar nesse sentido, quem dera as outras cidades menores, com menor recursos humanos, com menores recursos financeiros e assim por diante. Então, portanto, você tem aí todo um território regional praticamente vinculado a esses grandes municípios. Oi. Bom, pessoal, estou falando meio rápido, acelerado é por conta do tempo, tá? Bom, e aí eu apresento para vocês, né, o grande desafio que começa principalmente a partir de 2019, enquanto a gente, equipe de gestão, esse desafio, ou seja, a universidade, ela constituir de fato, aqui foi dada a sua missão da promoção do desenvolvimento do território, mas observando que precisa ser um modelo de desenvolvimento sustentável e realmente inclusivo. Se em algum momento ele pudesse ser excludente de qualquer segmento dessa sociedade, nós estaríamos de fato criminalizando a extensão e a cultura, né, principalmente por ser uma dimensão da maior entrada das pessoas na universidade. Quando eu penso em ensino e pesquisa, eles acabam sendo excludentes porque eles possuem uma limitação de infraestrutura, uma limitação de registro do MEC, enquanto a extensão nós não possuímos essas limitações. Por isso, o universo extensionista ele é extremamente grandioso quando eu comparo com ensino e pesquisa. Então, só para que vocês tenham uma ideia, em relação aqui ao FTM, nós temos aí quase 14 mil pessoas certificadas ao longo do ano, enquanto ensino e pesquisa eu tenho aí 3 mil pessoas certificadas por ano, né? Então, quando a gente faz essa relação, nós observamos a potência que a extensão é. Bom, e aí pensar no modelo, né, de desenvolvimento que possa atender porque tem um aqui que eu estou gravando ele e a outra tínhamos que a primeiro apresentação. Avaliar que qualquer Mas a proposta apresentação a gente pega o slide, no sentido de certificação, saber selo se torna verde, melhor depois, etc., né? para os modelos clássicos de desenvolvimento produtivo, ele não atenderia. E aí eu trago como exemplo Uberaba, que é uma cidade de pujança da mineração, ela não é sustentável em toda a sua carreira, porque você tem uma área de rejeito e, portanto, em alguma determinada cadeia desse processo, ela não é sustentável. Bom, então, se for trabalhar nesse sentido, para nós não serve, porque queremos que isso não é a missão da universidade. Bom, e aí após alguns meses de trabalho, de pensar, de discussão,
nós tínhamos que pensar em algo que de fato pudesse fazer gestão de território, até para que a gente pudesse ser o farol para os demais municípios. Nós tínhamos que alavancar, né, o ecossistema local pela inclusão das pessoas e, portanto, ninguém poderia ficar de fora, tá bom? E aí nós vimos que teríamos aí a economia criativa e o geoturismo como uma grande potência, principalmente do ponto de vista sustentável, inclusivo, gestão de território, e nós não estamos competindo com nenhum outro modelo já consolidado e produtivo do município. Bom, e aí, segue adiante o próximo slide. É onde a gente começou a observar o quanto esse território ele é conhecido. E o mais interessante é que quando a gente define território, certamente existe uma unidade territorial, mas dentro do território nós temos microterritórios, que são as comunidades que elas se juntam por uma determinada razão, um determinado objetivo coletivo em comum, e que a partir do momento que eles atingem aquela comunidade, ela se dissolve e outras comunidades se formam, e aquele microterritório que antes era aquela outra comunidade se dissolveu e acabou criando um outro microterritório. Porque nós precisamos entender que as comunidades, elas são totalmente dinâmicas, elas não são estáveis. E o fato delas ser dinâmicas, nós também temos que acompanhar toda essa engrenagem. E aí o mais interessante disso, que na palestra eu coloco territórios, porque é como se Uberaba você tivesse diversas comunidades contando cada coisa interessante do município, mas totalmente na linha de raciocínio por quem contava. Então nós conseguimos perceber, e aí eu entro, né, na parte da comunidade do geocientista, junto com o Luiz Carlos, por ter uma semelhança, por ter uma proximidade, principalmente com as rochas da nossa região, onde guardam grande quantidade de fósseis muito bem preservados, que retratam, né, os dinossauros que aqui viveram, né, os maiores dinossauros do Brasil, quiçá, né, da América do Sul. E, portanto, nós temos um material de riqueza ímpar que ela conta uma parte da evolução da história do planeta Terra. Talvez você fale assim, o que eu quero saber de 200 milhões, 500 milhões de anos, né? Bom, mas existe, né, os apaixonados, como eu, Luiz, entre outros geocientistas, nós gostamos e nós falamos, né, de conceito de tempo profundo. Então, o Uberaba aguarda, né, como eu falei para vocês, fósseis de abelissauros, titanossauros, ovos de dinossauros, e fiquem tranquilos que vocês vão vivenciar isso no território, e nós vamos aprofundar, digamos assim, em termos de conteúdos para cada elemento. Por isso eu vou hoje só fazer de fato uma contextualização. Bom, e aí, o que a comunidade geocientista fala? Olha, comunidade brasileira, capital brasileira dos dinossauros, Uberaba, oba, vai, Carol, próximo. Bom, e aí quando a gente dá um outro passo, aí existe uma pujança muito forte, que é o desenvolvimento da agropecuária. Quando se fala Uberaba, todo mundo conhece ou lembra como Zebu, mas é porque a comunidade dos biocientistas fala assim, olha, nós temos a maior associação de criadores de gado Zebu do mundo, nós temos 22 mil associados, nós temos a maior feira, 85% da carne consumida no Brasil sai de Uberaba, 55% no planeta sai de Uberaba. Então, ou seja, eu gosto de cupim, e o cupim é um típico prato brasileiro que vem do norte, né? Então, é uma característica, sai da onde? De Uberaba. Bom, eu sou um bom apreciador de carne de cupim, então, né, eu estou consumindo aí, né, essa parte dessa engrenagem que movimenta aí milhões e bilhões e bilhões de reais mundo afora, que é a comunidade biocientista. Bom, e aí é óbvio que eles vão defender, e aí eles vendem, né, o slogan, né, capital mundial do Zebu, e mais recentemente, né, nós estamos aí recebendo o primeiro Museu Agro do Brasil com um investimento de 140 milhões de reais para sancionar que Uberaba não é só gado Zebu, mas para quem já teve algum contato com a roça, sabe que a braquiara, ela surgiu em Uberaba, né, que são as pastagens brasileiras, né, e entre outras questões que elas ponderam de forma muito positiva para Uberaba, tanto que no primeiro momento da start da guerra da Ucrânia com a Rússia, que impactou diretamente na importação dos fertilizantes, nós recebemos a comunidade da Sociedade Geológica Brasileira, junto com o Luiz Carlos, para conhecer a tecnologia de moagem de rocha para fertilização do solo. Então, olha, novamente Uberaba assumindo um protagonismo dentro dessa cadeia do agronegócio. Tá? Bom, isso é a comunidade biocientífica, certo? E aí, só para frisar a comunidade social, não estou querendo ser redundante,
mas é exatamente para chamar a atenção daquelas pessoas que elas fazem parte de qualquer outra comunidade, mas que elas não estão nem na comunidade geocientista e nem na comunidade biocientista. Se eu pego o universo da comunidade universitária da UFPM, em que mais de 60% dos servidores vieram de fora, eu sou um deles, quando eu chego nesse território, eu não tenho gato, então eu não me enquadro na comunidade biocientista. Né? Eu não trabalho com mineração, então eu não me identifico com a comunidade dos geocientistas. Bom, então o que eu sou? Não, eu sou uma pessoa que vive no Uberaba, mas eu não estou me identificando com o território, eu não consigo me enquadrar para que eu possa vestir uma bandeira, lutar por essa bandeira e trabalhar junto por ela. Então a comunidade social, e aí quando você começa a trabalhar, a descobrir isso, chegamos à conclusão de que era difícil encontrar alguém em Uberaba que pudesse contar todo o nosso patrimônio cultural, o nosso patrimônio imaterial, e essa riqueza que guarda uma história aí bicentenária. E, portanto, é muito comum vocês escutarem mais ou menos pessoas estudadas da área chamar Uberaba, né, da capital cultural do Triângulo Mineiro. Outros chamam capital nacional de cura espiritualizada. Outro, capital nacional do espiritismo. Então, observe que cada comunidade vai dando uma capital para Uberaba, e a gente pergunta, mas o que é Uberaba? Né? Uberaba já está se perdendo. Né? E aí tem alguma dessas fotos que vocês vão, né, obviamente, hoje à noite já conhecer uma parcela disso, né? Segue, Carol, por gentileza. E aí o que tem mais evidente, mais destaque, né, até uma apresentação aqui da nossa equipe, que chama muita atenção, né, para o exponencial que foi o Chico Xavier, né, mundo afora. Então aí estão os títulos. E aí a hora que você começa a observar, puxa, nós temos os maiores dinossauros, nós temos uma cadeia, né, biocientista muito forte, e nós temos também um patrimônio histórico-cultural muito imponente, e isso só leva a deduzir que de fato nós estamos em terras de gigantes, né, ele pega no meu pé, segue. Né? Bom, e aí olha que interessante. Aí nós temos parte da sociedade que conhece muito bem a cultura de bairro, que é onde está o hip hop. Se você está em uma comunidade que as pessoas estão muito mais vinculadas ao território rural, aí já falam da dança da catira. Nós temos também aqui a Casa de Função Artística Sinos de Uberaba, que eu falei para vocês que nós iremos logo após, né, do nosso evento. Segue. Aí está um pouco do nosso patrimônio imaterial. Então eu escutei a Samira hoje no almoço falando, eu sou apaixonado por folias de reis, e aí eu descobri que a maior concentração de folias de reis está em Minas Gerais, e ela falou assim, não, e eu concluí que é a maior concentração de folias de reis no Brasil, né, porque a de Minas é a maior do Brasil. Tá? E aí nós temos a festa da Abadia, e aí a turma que é do Triângulo Mineiro sabe muito bem que Nossa Senhora da Abadia é padroeira de vários outros municípios. Então, quando bate 15 de agosto, nós temos aí quase o Triângulo Mineiro, praticamente né, feriado regional, tá bom? Mas para vocês verem a imponência. Segue ao 13 de maio, né, que retrata a luta, principalmente da abolição da escravatura, e o mais interessante é que no território de Uberaba, isso ocorre desde quando foi sancionado em 1888. Então, essa tradição ela está se mantendo viva, e o mais interessante é que tem gente que mora em Uberaba, conheceu esse cortejo dia 13 de maio recentemente, né? E a pessoa mora em Uberaba. Sério. Bom, e aqui eu sou apaixonado, né, principalmente pela paróquia São Domingos. É uma igreja construída de laterita, é muito comum, né, laterita ou tapiocanga, mas a imponência, como ela foi construída e a história dela, ela retrata o que foi Uberaba, principalmente no comecinho do século passado. E aí, igual a essa, nós temos conhecimento que Canadá possui uma igreja semelhante a essa, construída de tapiocanga. E ela guarda uma história fascinante, assim como a igreja Santa Rita, que é o único material tombado, né, pelo IFAM, e um dos únicos edifícios de Uberaba ainda em pé desde 1850, certo? Então, guarda uma história. Bom, em termos de museus, nós estamos colecionando aí mais de 10 museus em Uberaba como um todo, alguns particulares, outros em parceria com a universidade, outros municipais e assim por diante, outros por associação, certo? E aí hoje eu só estou falando uma coisa bonita, a partir de amanhã a gente começa a discutir, né, os desafios, os gargalos, os problemas que nós estamos tendo, né?
Bom, e aí o que é interessante? Aí nós percebemos, olha, de fato, acho que ninguém conhece o território do Uberaba, porque cada um conhece um fragmento. E conhecer um fragmento do território, eu trago isso para a importância da UFPM lá, no sentido, como que nós vamos fazer a gestão do território se eu não conheço o território? Como nós vamos compartilhar com o município em construção de políticas públicas se eu não conheço o território? Bom, e aí nós percebemos que, de fato, se nós unirmos todas essas grandezas que cada um consegue contar, de fato, eu estou estabelecendo o quê? Um marco de educação patrimonial. E aí é onde eu dou uma ênfase a vocês, justamente que quando vocês forem embora, falam assim, legal, quero fazer gestão do território, mas eu não tenho fóssil, como que eu vou falar? Né? Bom, e aí o que nós podemos oferecer a vocês é a partir da educação patrimonial que vocês, e cada município e cada território possui. E aí nós percebemos também que, dependendo como você trabalha isso, você vai exatamente bater nos 3 sentimentos que nós estamos falando, que é a questão do sentimento de pertença, ou seja, não reconheço o município, não me sinto no município, certamente é um município que não soube me acolher. E o mais triste disso tudo, e isso é tão real no território, agora falando dos problemas, é que o município de Uberaba está passando pela revisão do plano diretor e a secretária de planejamento apresentou para nós que 61% dos uberabenses tivessem a oportunidade de morar em outro município, eles iriam. E isso para nós é opa, 60% dos uberabenses não gostariam de estar morando em Uberaba. Então veja que isso no território para nós ele é um fator muito forte, porque senão como que nós vamos promover o desenvolvimento do território e a gestão dele se nós estamos com esses tipos de sentimentos? Bom, e aí se existe algo que nós gostamos, e a extensão debate muito, é a importância do empoderamento dessas comunidades saindo do assistencialismo. Tá? Subsequente, certamente, saindo do assistencialismo, é algo, digamos, vinculado com o aumento de renda. Segue. Bom, e aí onde que nós chegamos nisso tudo? Tentando contextualizar o nosso modelo de gestão. E aí nós observamos que, olha, o nosso território ele é muito rico em termos de diversidade. Quando eu falo geodiversidade, eu estou referindo ao território, ao chão que nós estamos pisando, a biodiversidade, toda essa questão biológica vinculada, e a diversidade cultural, que nós temos mais de 200 anos. Então é mais ou menos assim, bom, se eu tenho uma diversidade, eu posso dizer que nós temos o quê? Um patrimônio no território. Bom, se eu tenho um patrimônio, ele é de interesse, é de relevância internacional, é de relevância regional, estadual, então, certamente, este patrimônio, ele precisa ser o quê? Conservado. Bom, só que para ele ser conservado, não adianta nós chegarmos e falar assim, olha, você precisa conservar este fóssil. Sendo que a pessoa olha para o fóssil e fala, o que eu vou fazer com isso? No que isso agrega na minha vida? Bom, se ele não consegue dar nenhum sentido, o que ele vai fazer? Ele não irá conservar. Bom, aí nós pensamos que para que a gente possa conservar, nós precisamos desenvolver o quê? Um modelo de desenvolvimento socioeconômico. Então, a partir do momento em que ele agrega renda, eu tenho o sentido dialógico da extensão, que eu saio então da questão da renda, que é o geoturismo. Bom, então se eu tenho uma parcela da comunidade que ganha dinheiro com essas riquezas, então eu vou conservar, porque se eu destruir, eu não vou ter mais toda essa cadeia de arrecadação. Bom, se eu estou conservando, eu estou mantendo o patrimônio, certamente eu findo com a diversidade do nosso território. Tá? Então a gente foi e voltou trabalhando esta analogia em vários momentos, e é lá onde nós queremos chegar. Segue, Carol. Bom, e aí, como eu disse a vocês, cada comunidade falava uma coisa, e dentro do território tudo isso estava desarticulado. Esse era o grande problema. Você está desarticulado, nós não vamos chegar em lugar nenhum. E, portanto, quando a gente faz essa integração, nós chegamos à conclusão, olha, nós somos únicos, somos peculiares. E aonde? Dentro do território. Então nós matamos a questão geográfica, física, onde que isso está ocorrendo. Ao mesmo tempo, nós sabemos o que está ocorrendo neste território. Então nós sabemos o que eles são únicos. E dentro desses 3 grandes eixos, que são os patrimônios, que chamam, nós falamos o marco da educação patrimonial, é porque nós podemos falar do patrimônio geológico, do patrimônio paleontológico, patrimônio geomorfológico, posso falar do patrimônio biológico e também do patrimônio religioso, histórico,
cultural. Tá? Então, a composição disso tudo é o que dá a identidade do nosso território. Segue, Carol. Bom, então eu posso dizer para vocês que se nós somos únicos, nós precisamos criar algum feitiço ou alguma nomenclatura que pudesse organizar todas essas ideias que eu estou falando para vocês. E aí, portanto, né, a Unesco tem um programa, um programa global, denominado de Geoparques, que reconhecem esses territórios. Bom, e aí eu posso falar para vocês, sejam bem-vindos, então, ao Geoparque Uberaba, aspirante Unesco, tá certo? Então, toda essa nossa contextualização, ela está dentro dessa perspectiva do Geoparque Uberaba. E muitas pessoas confundem, que horas que abre o parque, que horas fecha o parque. Não, né? Não é um parque, né, que você compra ingresso, vende, não, muito pelo contrário, né? Ele é um território que ele está enfatizando toda essa questão. E aí isso foi muito interessante, porque agora nós conseguimos conversar em qualquer matriz, né, qualquer comunidade, de religiosidades distintas sobre o quê? Sobre o Geoparque. Nós conseguimos conversar hoje com o primeiro, segundo, terceiro setor a partir de onde? Do Geoparque. Tá? Então nós conseguimos criar, né, esta rubrica para poder manter um diálogo com todos e certamente inclusive sério. Bom, então como eu falei para vocês, né, o Geoparque não fomos nós que inventamos, né, mas nós estamos agora na esteira do Geoparque, levando a cadeia biológica e a cadeia cultural dentro disso. Como vocês podem observar, a semana passada já saiu uma atualização, então nós estamos um pouco mais de 177 geoparques que estão espalhados nos países. 195, aí, Luiz, valeu. Então vocês observam que, quantos países? 48 países, 195 geoparques, e todos eles estão bem concentrados, principalmente Europa e o leste asiático. Quando a gente foca principalmente a América do Sul, eles estão um pouco pontuados. Certo? Bom, e aí só para que vocês tenham uma ideia de algumas propostas do Brasil, isso também já está um pouco desatualizado, e infelizmente nós não tivemos tempo, né, de fazer uma atualização, mas quando focamos no estado de Minas Gerais, nós temos somente um projeto Geoparque ainda mais alavancado. Mas eu sei, né, na última conversa com o antigo corretor de extensão lá, o Marcos, né, ele estava falando da questão do quadrilátero ferrífero, né, de uma reorganização dos geoparques e assim por diante. Assim como a turma do Rio de Janeiro tem um geoparque, uma proposta de geoparque muito bonita, que é Postões e Lagunas e assim por diante. Tá? Então ele está ainda pulverizado dentro dos territórios, e o mais interessante disso é que a extensão e a cultura se apropria disso, porque também são novas formas de se fazer extensão. Tá? Certo? Bom, e aí, para que vocês tenham uma ideia, a Paula já falou na parte da manhã, o que isso leva. Então, motivado pelo projeto Geoparque, motivado pelo reconhecimento do selo da Unesco, como se fosse uma premiação, né, por vários requisitos cumpridos, nós estamos conseguindo congregar vários atores sociais do município em prol de um coletivo comum. Tá certo? Bom, e aí vocês podem observar, não, pode seguir. Vocês podem observar que dentro do Festival Gastronômico Cultural que a Paula apresentou, você tem um desencadeamento muito interessante. Então, inicia aqui a apresentação na integração, no Jornal do Bom Dia, meio-dia, do Triângulo Mineiro, falando sobre o segundo festival. De repente, esse festival startou para a problemática da inclusão, então foi falado sobre os PCDs, e aí alguns desses restaurantes traduziram e foram capacitados para receber a comunidade não vidente. E hoje em Uberaba, essa comunidade, ela totaliza quase 10 mil pessoas. E aí, conversando com um profissional da saúde, falando, olha, Fabrício, como as pessoas estão vivendo mais, essa comunidade, né, de não videntes, ela tem que se aumentar. E aí, então, nós estamos aqui, diante de uma pandemia oculta, porque nós perguntamos, tá, e daí o que nós estamos fazendo nesse sentido, né? Então, veja que daí o município então, começou a se preparar para esse festival, para um momento de inclusão. Bom, feito isso, no Paraíba Projeto, ele foi desmembrado, né, liderado e coordenado pela Gisá, que é parceira da Prometoria de Extensão, atua, né, diretamente na direção, e, portanto, ela acabou desenvolvendo e transformando o nosso museu, né, todas as parcelas com as suas peças, todas descritas por audiovisual, tecnologia NFC. Tá certo? Bom,
segue, e o trabalho não acaba por aí. Bom, e aí esses são um pouco dos exemplos, porque senão vocês vão brigar comigo, nós não vamos conhecer o território, porque são infinitas ações. O Luiz Carlos, que foi, né, a primeira pessoa a ventilar a possibilidade do geoparque através de matéria de doutorado. Então veja a importância da universidade, da pesquisa, e depois de transformar essa pesquisa como socialmente útil e com problemas-chave do município. E aí já está uma das ações reunindo todos os professores, né, da rede municipal para serem capacitados do que é a proposta do geoparque, que nós falamos de forma muito resumidamente. E aí começa a entrar no esteio o que nós chamamos, né, de pessoas que acabam produzindo algo que vem do território, que nós chamamos de geoproduto. Segue, Carol? Porque vocês devem estar perguntando, tá, no meio Fabrício, e onde está a inclusão? A inclusão está onde? Em tudo. Por quê? Nós trabalhamos com essa relação que você tem a comunidade local, e essa comunidade ela produz algo. De um outro lado, talvez desse mesmo território, você tem pessoas que manipulam ou utilizam aquele insumo para produzir algo. Então, se ele é artesanal ou é feito à mão, mas são feitos com pessoas do município de Uberaba, eles recebem a nomenclatura ou selo de geoprodutos. Tá? Então, geoprodutos referencia, olha, é um produto do território. E aí, portanto, aonde que as pessoas começam a se aproximar das comunidades, esse mapeamento. Quanto maior é o produto, maior é a diversidade, ou maior é a história das pessoas que eu conheço. Então, principalmente em Perópolis, onde vários momentos onde vocês vão estar passando, vocês estarão consumindo geoprodutos. E ali existe uma história, uma história que simboliza todo aquilo que você está sendo consumido. Então a ideia é que as pessoas que venham visitar Uberaba, elas levem ao final do dia experiências, valores, memórias. Muito ao contrário, por exemplo, quando eu chego numa loja e compro, né, um iPhone. Compro um iPhone, na hora que eu chego em casa e falo, é um iPhone. E o que isso simbolizou ou marcou e registrou de lembrança, tá certo? E aí você tem toda uma história contada. Volta uma anterior, Carol, que eu esqueci de colocar. Adquirir um geoproduto significa você comprar a história da pessoa, aquela história daquela comunidade, tá certo? Segue. E aí eu percebi não, aí nós estávamos lendo que 89% dos consumidores estão dispostos a consumir um produto com esse tipo, né, de venda sem brigar por preço. Então isso é muito legal. Bom, e aí, novamente, eu volta e meia falando, né, de extensão e cultura, porque eu não consigo desvencilhar hoje cultura da extensão. Não saberia fazer extensão só por ser extensão, se não tivesse a cultura, porque exatamente, segue, Carol, o próximo. Em virtude desta questão, ou seja, há necessidade de nós continuarmos conhecendo o nosso território. Então, nós tratamos de um modelo de gestão, onde nós trazemos prefeitura, SEBRAE, as grandes associações, os grandes empresários, primeiro, segundo, terceiro setor, né, unidos para conseguir esse selo da Unesco, mas eu não posso esquecer do papel da universidade, ainda com essa corresponsabilidade de desenvolvimento de políticas públicas, de desenvolvimento de território, a qual ela foi criada. E, portanto, nós estamos avançando pelo território no mapeamento refinado. Então, hoje nós temos aí 100 mil habitantes, ou seja, toda a parcela nordeste do município, já bem detalhada do ponto de vista quais são as deficiências, os equipamentos sociais, né, e o que essa comunidade espera. Tá? Então, esse mapeamento ele continua justamente para que a gente possa fazer gestão de território. Certo? Bom, enfim, eu estou finalizando. E aí, como eu disse a vocês, essa questão é muito interessante do ponto de vista que nós temos hoje praticamente uma trilha formada para receber as comunidades. Extensão e cultura dentro das universidades sempre fala, temos que abrir os muros, né, nós temos que abrir para que a comunidade chegue até a universidade. Tá. E depois? E o outro dia? Que é o que nós estávamos comentando no almoço, né, com a Dalva e outros colegas na mesa. Então nós temos no primeiro momento a comunidade que chega, a Pró-Reitoria de Extensão hoje ela é a porta de entrada, passa pelos departamentos de extensão e cultura juntos, não separado, ali se faz uma análise de mapeamento e aí segue então essa estrutura. O primeiro passo que essas comunidades querem estar em Uberaba, eles são muito simples, eles não fazem ideia.
muitos deles, na quarta-feira vocês vão subir uma escadaria, e muitos deles o sonho é subir a escadaria. Algo muito simples para nós. E até quando nós queremos ir para a associação, nas comunidades, não, professor, deixa a gente ir aí, porque nós se sentimos grandiosos dentro do espaço, sentar na cadeira, usar a sala de aula, né? Então, assim, são coisas muito simples que eles precisam, mas, eu volto a dizer, né, tá aí o outro dia, né, consegue. Bom, e aí, certamente, a extensão universitária e a parte da cultura, ela foi se reorganizada, porque hoje nós permitimos que coordenadores da comunidade registre e coordenem projetos de extensão e cultura na UFTM sem ter qualquer vínculo com a instituição. Né? Isso é bom porque nós precisamos ter um ponto focal que representa aquela liderança da comunidade para que possa ser, né, esse ente mediador da conversa. Subsequente, nós temos, né, muitos deles chegam com problemas de saúde mental, né, herança ainda de uma pandemia, eles são, digamos, dissolvidos dentro dos projetos de saúde, e aí que é o mais interessante, todos eles quando vêm, eles querem dar o melhor de si, o que eles conhecem bem, e é o que nós pedimos sempre, uma contrapartida, e essa contrapartida sempre vem pelo lado cultural, pelo lado artístico. Por isso que eu falo a vocês, extensão e cultura nós não conseguimos fazer, ao mesmo tempo que nós temos um centro cultural, né, da qual o departamento cultural trabalha com, nós vamos até a comunidade pela cultura. Nós não conseguimos chegar nas comunidades pela extensão universitária. Então, esse é o movimento. Nós vamos pela cultura e, quando não, o centro cultural traz eles para a universidade, através da cultura. E é aí que a gente engendra os projetos de extensão, que a partir do amarelo, ele entra nesse enquadramento. Então, há de fato, né, toda uma trilha para a constituição da associação do terceiro setor, como nós já comentamos de forma rapidamente. Eles passam por cursos de formação em terceiro setor e, subsequente, eles são empoderados para a comercialização desses geoprodutos pela estrutura da prefeitura que fornece isso de forma gratuita. Eu acho que eu já estou estourando o tempo. Bom, e aí, só para vocês verem a manchete, né, de alguns jornais, né, então, o Uberaba está perto de Armadas Dinossauros, reconhecido mundialmente, segue. E aqui está um tira-gosto, para que vocês não vão embora antes de sexta-feira, e nós vamos estar conhecendo esses territórios aí na sua grande maioria. Tá? E todas essas vivências do território está contextualizado dentro, né, dessa proposta do Geoparque, nosso grande patrimônio educacional do município de Uberaba. Segue a próxima. Olha aí, mais um tira-gosto a vocês. Ok? E aí eu agradeço pela atenção, gente.